Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este momento, Deus, de louvor, de oração, onde adentramos, meu Deus, da tua santa presença, Pai, para te agradecer através de hinos e cantos espirituais, ó Pai. E neste momento, meu Deus querido, na meditação da tua palavra, te pedimos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, venha usar o pregador, porque não estamos aqui, meu Deus querido, simplesmente, ó Pai, para falar, meu Deus, palavras aleatórias. Não estamos aqui, ó Pai, apenas para cumprir, meu Deus, um determinado, meu Deus, compromisso da nossa agenda, Pai. Nós estamos aqui neste momento para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, Senhor. Não queremos apenas ser ouvintes, ó Pai, para passar nesta porta, meu Deus, e esquecermos daquilo que foi pregado, ó Pai. Nós queremos trazer, Senhor, para a nossa vida, não somente para amanhã, mas para o resto da nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, fala, Pai, e que os corações, meu Deus, ouçam e obedeçam a tua palavra, Pai, porque essa é a razão de estarmos aqui, meu Deus, não simplesmente para sermos atores, mas sermos de fato, ó Pai, adoradores, sermos de fato, meu Deus, fiéis, ó Pai, àquilo que está sendo pregado na tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler a partir do 28, versículo 28. Diz assim, irmãos, a palavra. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? E responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. E tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou Jesus, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isto eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse: não acho nele crime algum. Os irmãos podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, nós aqui lemos um trecho que fala acerca do julgamento de Jesus, quando ele estava diante da principal autoridade daquela região. Aquela região onde Jesus pregara tinha duas principais autoridades representando o Império Romano. Era Pilatos de um lado e Herodes de outro. E nós vamos ver aqui, que no julgamento de Jesus, antes de morrer, antes de ser crucificado,
Foi um julgamento também político, pois, meus amados irmãos, envolvia questões aqui políticas, porque a principal acusação para que Jesus fosse preso é que ele estava não só desobedecendo as leis de César, contrariando César, mas se dizendo um rei a competir com o principal figura política daquela época, que era o imperador romano. Jesus primeiramente passou pelo tribunal dos judeus, que eram os saduceus. Eles julgavam os malfeitores segundo as suas leis. A única coisa que não podiam fazer os judeus, as autoridades judaicas, era matar, ou seja, não tinha pena de morte. Mas o Império Romano sim executava a pena de morte. E nós vimos aqui, através do texto, que o objetivo deles era matar Jesus, como falou o versículo de número 32. Versículo 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: leva-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Este momento aqui é o segundo momento em que Jesus se encontra com Pilatos, porque os judeus levaram primeiramente Jesus a Herodes. Como Jesus estava na Galileia, estava naquela região, existiam duas grandes regiões, Galileia e Judeia, onde os judeus mais ficavam, digamos assim, transpassando de um lugar para o outro, Judeia e Galileia. E Jesus estava na Galileia. Quem dominava na Galileia era Herodes. Então, quando Pilatos soube que Jesus era da Galileia, morava na Galileia, ele manda para Herodes. E Herodes também faz a mesma coisa, pergunta se ele não vê crime algum em Jesus, lhe humilha, mas a Bíblia diz que Herodes esperava muito conhecer Jesus, porque ouvia falar muito de Jesus. A fama de Jesus tinha corrido por toda aquela região. Mas Herodes, porque a esperança de Herodes era que Jesus fizesse um milagre ali na sua frente. Porque o que Herodes sabia de Jesus é que Jesus operava milagres, operava sinais. Então ele ficou curioso para ver um sinal. Mas Jesus, irmãos, como nós sabemos, ele não era exibicionista. Ele não estava para se exibir. Então não operou sinal algum. Pelo contrário, foi esbofeteado, vestiram uma capa para dizer que ele era rei, puxaram seu cabelo, esbofetearam Jesus. Depois de bater em Jesus, mandaram para Pilatos, já que Pilatos ele era o governador da Judeia. E a Judeia é onde tinha Belém, o local, a cidade onde Jesus havia nascido. Então ele julgou que era Pilatos que tinha que julgar Jesus, já que Jesus era natural de Belém, tinha nascido na cidade de Belém. E assim aconteceu. Jesus aqui sendo julgado, finalmente, por Pilatos. E Pilatos ali fazendo as perguntas, levando aquelas acusações que os judeus levavam para ele, dizendo que Jesus Cristo era rei. Jesus, irmão, ele não nega que era rei dos judeus, mas ele não dá a interpretação como queriam que Jesus desse a interpretação, a forma como Jesus desse a interpretação. E aqui Pilatos faz a pergunta, Pilatos, para ver se a acusação ela era verídica. Pilatos respondeu: porventura, não, na verdade Pilatos fala aqui no versículo de número versículo 33, tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Porque essa era a acusação, ele estava se dizendo ser rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus, curioso, não sabia de fato o que estava no coração de Pilatos, pergunta a Pilatos. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Por que está fazendo essa pergunta a mim? Está vindo de ti mesmo, é curiosidade tua, pessoal, ou porque os outros disseram isso de mim? Pilatos logo se sai, ele se esquiva. No versículo de número 35, Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste?
Ele está dizendo assim, como diz assim, eu estou vendo que tu não tem esse perfil não, de que é um agitador como Barrabás, eu estou vendo que você não tem esse perfil. O que é que eles têm contra ti? O que tu fizeste verdadeiramente para estar aqui? Aí Jesus, irmão, como não deixava passar nada, ele foi para a primeira pergunta, quando Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus. Mas é interessante que Pilatos, antes disso, ele foi, irmãos, pressionado para julgar Jesus, porque os judeus estavam pressionando. Veja aí o que os judeus dizem em Lucas, se eu não me engano, no capítulo. Só um instante, irmãos. Deixa eu ver aqui em Lucas 19, 32. Na verdade, é o Evangelho de João ainda, 19, 12. Diz assim: desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Ele não queria matar Jesus, não queria prender Jesus, porque ele não via em Jesus crime algum. Mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então eles colocaram aqui Pilatos na parede. Olha, tu está sendo contra César, tu está sendo contra o imperador, porque ele aqui está fazendo rei. E nós sabemos que aquele que se faz rei, ele é contra César. Então, se tu não julgá-lo, tu serás contra César. Então ele se sentiu pressionado, irmãos, para prender, para julgar, para matar Jesus. Mas nós sabemos que pelo texto, Jesus aqui, Pilatos aqui, ele lava as mãos e coloca para diante do povo: escolham em que vocês querem soltar, porque naquela época, eles, por causa da época da Páscoa, da comemoração da Páscoa, soltavam um preso. Então eles colocam Barrabás, ele coloca Barrabás e Jesus. Barrabás era um agitador, era um revolucionário, era um zelote, era um homem que pegava espada, irmãos, para matar os seus algozes, porque ele cria que o Império Romano o Império Romano deveria ser derrotado através da espada. Mas como Jesus não tinha suprido aquela expectativa dos judeus, que iria vencer o Império Romano, e estava apenas pregando a palavra, eles começaram a gritar em uma só voz: solta Barrabás e crucifica Jesus. E crucifica Jesus. Jesus aqui foi entregue, irmãos, ele já sabia que ele ia ser crucificado, porque em uma parte da Bíblia diz que ele, quando fosse levantado da terra, a todos ele ia atrair para si, diz a Bíblia, sabendo com que morte ia de morrer. Ele sabia, irmãos, que ia ser crucificado. Ele sabia que ia ser morto pelo Império Romano, até porque os judeus, eles não podiam matar. Aquela morte que eles fizeram de Estevão, quando eles apedrejaram Estevão, foi uma morte ilegal. Eles não poderiam apedrejar, mas eles estavam tão consumidos pela ira, tão consumidos pela raiva, que eles apedrejaram Estevão. Mas aqui não conseguiram fazer isso com Jesus, porque eles estariam quebrando as leis romanas. Então levaram a Pilatos. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse julgamento de Jesus, política. Jesus, por mais que estivesse cumprindo a profecia, aqui estava política, porque nós vemos aqui menção ao principal daquela época, César, julgado pelo tribunal político, Pilatos, e levado pelos saduceus, que eram as autoridades da época ali dos judeus. Abaixo dos romanos eram os saduceus naquela região. Então, total, digamos, ambiente político. Não só o ambiente, como a própria fala. Quando Pilatos pergunta: tu és rei verdadeiramente? Tu és o rei dos judeus? E Jesus aqui, meus amados irmãos, ele dá a resposta.
que talvez Pilatos, ele achava que Pilatos queria aquela resposta, mas ele não, por mais que Pilatos não tivesse interessado, ele deu a resposta que Pilatos deveria ouvir. Deveria ouvir. Então Jesus, irmãos, ele responde a Pilatos, dizendo assim, no versículo de número 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus confessa que tem um reino, mas que este reino, ele não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos, quando disse que o seu reino não era deste mundo? Jesus quis dizer que o reino que ele veio implantar era um reino que não tinha as características dos reinos mundanos, que ele não usaria da mesma forma, da mesma estratégia que os reinos humanos usavam, que também não era um reino falido, não era um reino desde já fracassado, mas era um reino diferentemente daqueles reinos que estavam ali. É como se dissesse: o meu reino não é deste mundo, ele não tem essas características mundanas, ele não é deste mundo, ele não segue a forma deste mundo. E diz mais: se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos por mim. O que é que ele quer dizer? Se o meu reino fosse como o de vocês, os meus súditos, os meus servos pegariam em espada, pegariam em armas, para poderem lutar contra vocês, para poderem derrubar César, porque é assim que vocês derrubam os outros governos, é assim que vocês alcançam o poder, quando vocês, através da espada, derrubam os vossos inimigos. Mas os meus súditos, eles não vão pegar em arma, porque o meu reino ele não é deste mundo. O meu reino não é, porque se ele fosse deste mundo, os céus pelejariam por mim. Aí ele diz mais: para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Mas é interessante essa última parte. Ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim, para não ser entregue na mão do judeu. Mas agora, note para essa parte, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, agora ele não vai ser daqui, mas ele vai vir. O meu reino vai vir, agora não é, mas um dia ele virá e ele será daqui, ele se manifestará neste mundo. Neste momento Jesus estava aqui, irmãos, apontando para o milênio, para a sua manifestação em sua segunda vinda gloriosa. Então, quando Jesus diz que o meu reino agora não é daqui, é porque um dia vai se manifestar o reino de Jesus neste mundo. Mas agora não, neste momento não, nessa estrutura não. É interessante, irmãos, que Jesus, ele não negou, como eu disse, que tinha um reino, e não negou que era rei. Era a principal acusação, mas ele disse: eu sou rei verdadeiramente. Veja o que ele diz aí no versículo 37. Disse-me, pois, Pilatos: logo, pois, rei. Voltou para a pergunta primeira. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou, e para isso nasci. Eu nasci para ser rei, eu sou rei. Não negou que era rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha palavra. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta o que é verdade, mas logo ele se sai, dá as costas para Jesus e sai. Então Jesus, irmãos, ele não nega que é rei, não nega que tem um reino, mas só diz que o reino dele não é segundo as características do mundo, né? Porque se fosse, os seus súditos teriam entrado em peleja para que ele não fosse entregue aos judeus, mas diz categoricamente: mas agora não é daqui, como se dissesse: vai vir o meu reino, eu vou ser rei, eu vou reinar neste mundo, eu vou derrubar César, eu vou derrubar os poderes, não vai ter, é como se dizer: eu que sou verdadeiramente o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mostrando aqui que Jesus Cristo, irmão, não teria morte. Jesus aqui não estava no final, depois de ser esbofeteado, depois de ser esburrado, depois de ter sofrido tudo que sofreu, ter recebido a coroa de espinho, mas estava dizendo: eu sou rei verdadeiramente, mas agora o meu reino não se manifestará, mas se prepare, um momento ele virá a este mundo. O diabo, irmão, sabendo disso, na tentação do deserto, quando foi tentar Jesus,
Na terceira tentação, depois de ter oferecido o pão, depois de ter colocado Jesus num pináculo e pedido para ele pular dele, Jesus não fazendo nada que o diabo queria, ele tentou naquilo que ele sabia que Jesus Cristo ia ter um dia. Sabe o que foi? A Bíblia diz que ele coloca Jesus num lugar bem alto e mostra todos os reinos do mundo. Ele não mostrou um reino, ele não mostrou dois reinos, ele mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória dos reinos. E disse a Jesus: tudo isso te darei, porque a mim foi dado, e a dor a quem eu quero, se tão somente prostrado me adorares. E Jesus respondeu assim: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Meus amados irmãos, veja a proposta sagaz do diabo. Ele disse: tudo isso foi me dado, mostrou agora em todos os reinos, porque todos os reinos são do diabo. O mundo é do diabo, diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo é o príncipe deste mundo, o rei deste mundo, quem ordena este mundo é o próprio Satanás. Apenas às vezes Deus, ele sabota os planos do diabo e usa a igreja também para sabotar os planos do diabo nesta vida. Quem reina no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, os reinos estão nas mãos do maligno. É como se ele dissesse dizer: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, não precisa tu morrer, não precisa tu sofrer, eu sei que um dia tu vai vir, vai reinar, como está escrito, porque não tem, irmãos, um teólogo mais conhecedor da Bíblia do que o próprio diabo. Ele não conhece de forma experimental, intelectual, como muitos teólogos por aí. Não que todos os teólogos sejam diabólicos, mas existem teólogos de Deus. Mas eu quero dizer que ele conhece profundamente a Bíblia e que ele sabia que Jesus Cristo ia reinar no final. E disse: não, ele não precisa sofrer, não precisa se angustiar, não precisa ter dor, não precisa ser crucificado. Eu te dou de mão beijada, simplesmente me adora. Alguém pode dizer: irmão, o diabo não estaria mentindo neste momento? Não, irmãos, porque ele sabia que aquele momento era decisivo. Ele sabia que naquele momento Jesus, ele discernia o que era certo e errado, verdadeiro e falso. Ele não ia com mentira com Jesus. Então ele trouxe a verdade para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mostrando como quisesse dizer: não, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, porque no final das contas, independentemente de ti, diabo, sem ti, eu serei o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus queria ir até o final na sua missão, porque ele sabia, irmãos, que ia ganhar o mundo não de forma ilegítima. Ele sabia que ia ganhar o mundo de forma legítima, através da sua crucificação e ressurreição. O diabo neste momento, irmãos, teve mais uma derrota. Até agora está nas mãos dele, mas um dia irá assim para as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nós cremos que o crente, aquele que é discípulo de Jesus, ele não usa, digamos, das artimanhas e das estratégias humanas para estar no poder deste mundo, porque ele sabe que o poder deste mundo, irmãos, pertence a um deste momento, é o diabo. Ele é quem está por trás dos governos, quer seja ele branco, amarelo, vermelho, azul. De alguma forma ele está ali atuando, operando. Às vezes Deus, pela oração do povo, pela oração da igreja, ele intervém, tocando nos corações, também através da pregação da igreja, tocando nas consciências. Certo homem de Deus disse, Martin Luther King, doutor Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Ele não usou armas, ele usava oração e pregação. E Martin Luther King dizia que a igreja, irmãos, ela não é senhora e nem serva do Estado, ela é a própria consciência do Estado. É como quisesse dizer, a igreja, ela não está sobre o governo e também ela não é subserviente ao governo, ela é a própria consciência do governo. Foi por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. Nós não estamos aqui, meus amados irmãos, para irmos atrás de cargos políticos ou estarmos envolvidos com a política, mas nós estamos aqui como voz profética para dizer a este mundo, através da palavra de Deus, através da mensagem do Evangelho, o que é certo e errado diante do nosso Deus. É por isso que nós não nos elegemos, nós não nos candidatamos
não é aquele que está, irmãos, sentado no trono da presidência, que governa a nossa vida, é Jesus o Nazareno. Nós já o elegemos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor. É por isso que nós não tememos, irmãos, a governo algum, e não nos aliamos a governo algum, porque as armas de nossa milícia, as armas de nossa guerra, as armas de nossa peleja, elas não são carnais, mas elas são poderosas de Deus para destruir toda fortaleza, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, para trazer cativa toda a consciência a Jesus Cristo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos estariam lutando, estariam votando, estariam querendo estar lá na presidência para pegar o exército, porque quem manda no exército é o presidente. Mas os meus servos não fazem isso, porque agora não é daqui, mas um dia vai vir e eles vão reinar juntamente comigo, mas não agora, porque agora o reino não está em minhas mãos, está nas mãos de Satanás. É como que quisesse dizer isso, meus amados irmãos. É por isso que nós, em época eleitoral, diferentemente de muitos como estão fazendo de forma errônea, estão trazendo irmãos políticos para dentro das igrejas, para pedir votos, para se promover. Se nesta noite chegasse aqui o presidente da República, ele ia sentar no banco que nem você, ele ia ouvir a pregação até o final que nem você, e no culto, ele não ia pregar no microfone, poderia falar depois aqui pra gente, depois do culto e tal, mas na hora do culto, meu amado irmão, ele teria que sentar como um de nós para ouvir a poderosa palavra de Deus. Ele não estaria aqui para me ouvir, porque aqui eu sou apenas um canal, como todos os domingos, como todas as vezes, irmãos, que eu estou aqui à frente, pregando na quarta-feira, no domingo, na escola bíblica, eu sou apenas um canal de Deus, usando, irmãos, a palavra do Senhor. Se você não obedece, se você não segue, a culpa não é minha, porque o meu papel eu estou fazendo. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo, em relação a vocês, as minhas mãos estão lavadas, porque eu não vou ter culpa do sangue de ninguém, porque, meus amados irmãos, nós estamos aqui todos os domingos, anunciando fielmente a palavra de Deus. Não querem nos colocar sangue de ninguém sobre mim, porque estamos aqui. Se você não trata isso aqui como uma mensagem de Deus, a culpa não é minha. Se você tem dúvida, você tem a Bíblia nas suas mãos. Compare o que eu estou falando com as escrituras que estão nas suas mãos, que você pode ler, que você pode examinar, porque, meus amados irmãos, esse é o ponto positivo da Reforma Protestante. Todos têm o livre exame das escrituras. O apóstolo Paulo chega num canto em que ele prega, e cada coisa que o apóstolo Paulo falava, o irmão estava lá, conferindo. Talvez Paulo disse àqueles irmãos: esses irmãos aqui de Bereia são mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque tudo que eu estou falando eles estão examinando nas escrituras, para ver se é aquilo mesmo, para ver se é certo o crente. Não se baseie no que eu só estou falando, não. Examine na sua casa, examine no seu coração, examine na sua vida, porque você é responsável por si. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai chegar lá e dizer: não, Eduardo não me instruiu. Ele vai dizer: instruiu sim, porque daqueles 14 anos que ele passou ali, se você estava junto com ele em 14 anos, talvez ele tenha pregado a Bíblia toda, falado sobre todos os assuntos da Bíblia Sagrada, pelo menos os mais importantes ali que tem falado. Eu acho que Deus vai dizer isso para você. Se ele não falou, o irmão Alves falou, se ele não, o irmão falou, o irmão Jair falou, se ele, o irmão Jair falou, o pastor falou, mas de alguma forma você teve a oportunidade de ouvir a palavra. Agora eu quero saber de você, porque você não foi. Eu quero saber por que você não ouviu, porque você não guardou no seu coração aquilo que foi falado. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Nós estamos, como eu disse aqui na minha oração, nós não estamos aqui encenando. Eu não estou aqui simplesmente para postar coisa no YouTube, não, irmãos. Eu estou aqui para instruir os irmãos na palavra do Senhor. E a instrução hoje, irmãos, é sobre essa questão de não nos envolvermos com candidato algum, com homem algum. Agora, irmãos, fique claro uma coisa: não é porque nós não nos envolvemos com política que eles têm carta branca para quererem imprimir ou quererem, irmãos, invadir o nosso espaço de culto.
invadir o nosso espaço de fala, da nossa expressão bíblica, da nossa liberdade de expressão, da nossa liberdade de locomoção. Porque igreja, irmão, sem liberdade de expressão, sem liberdade de locomoção, não tem como ser igreja. Não tem como cumprir o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se eu não posso me locomover, como é que eu vou? Se eu não posso falar, como é que eu vou pregar? Então, meus amados irmãos, se eles quiserem vir aqui e dizer, olha, vocês não vão pregar mais, porque uma lei agora proíbe vocês pregarem. Quem quiser não ficar com medo de ser preso, de ser morto, fique. Meus amados irmãos, já tem no meu coração, eu vou pregar a palavra até morrer. Eu seguirei aquele versículo da Bíblia que diz, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Sabe por quê? Porque a minha pátria, irmãos, o meu reino, a minha cidadania não é só aqui, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo batido para ser um corpo glorioso, semelhante ao seu. A minha pátria, irmãos, é o céu, a minha cidadania é celestial. Eu espero o Rei dos Reis, eu espero o Senhor dos Senhores. A minha esperança é Jesus Cristo, a minha esperança não é o próximo presidente, não é se eu vou passar por isso ou por aquilo, mas uma coisa eu sei, que independentemente de quem esteja lá, leis que sejam instituídas contra ou a favor da igreja, eu estarei pregando e proclamando as verdades de Deus, para quem quiser ouvir, para também quem não quiser ouvir, mas a minha boca, meus amados irmãos, ela não se calará, porque isso é palavra de Deus, é verdade de Deus, que deve ser pregada a todos, a tempo e a fora de tempo. Então é por isso, meus amados irmãos, que nós não dizemos que alguém vai nos defender, não vamos eleger tal fulano que vai nos defender, não. A nossa defesa, irmãos, é Jesus Cristo. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja neste mundo, eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, irmão, já nasceu vitoriosa. A igreja é triunfante contra o mal, é triunfante contra o mal. Nos primeiros séculos, se você for conhecer a história da igreja, irmãos, foi um mar de sangue. Era cristãos por cima de cristãos sendo mortos, jogados em arenas, para leões dilacerarem, gladiadores cortarem a cabeça, morrerem crucificados. Todos os apóstolos morreram, foram assassinados, uns crucificados, outros esquartejados, outros flechados, outros decapitados. Irmão, foi um mar de sangue. Sabe o que foi que o pai da igreja disse? O sangue dos mártires é a semente da igreja. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais matava crente, mais aparecia crente, irmãos. Quanto mais matava crente, mais aparecia crente. Sabe por quê? Porque essa obra, irmãos, ela não é de homem, não. Essa obra não é do Eduardo, não. Essa obra não é do pastor Glauco, não. Irmãos, as minhas convicções que eu tenho da doutrina são tão firmes que elas vão prevalecer sem ou com o pastor Glauco. Eu aprendi com ele, aprendi com meus mestres, eles são meus guias espirituais, pastor Glauco, pastor Eladio. Mas eu sei, irmãos, que naturalmente, se seguirem o rumo natural, eles são primeiro do que eu. Irmão, não tem quem mude o que eu penso sobre essas questões bíblicas aqui, que eu venho lendo e venho repetindo e leio de novo, será que é isso mesmo? E vou repetindo e ouço os liberais falando, e ouço outras pessoas falando, e ouço vários argumentos, e leio, não sabe que eu leio o livro disso, leio o livro daquilo, estou envolvido nos debates, e as convicções, irmão, não mudam. Por quê? Porque eu sei, irmãos, que é o próprio Espírito de Deus que falou no meu coração, através das Escrituras, está enraizado no meu coração. Meus amados irmãos, quem quiser voltar, pode voltar. Quiser ir, não importa com números, eu não importo com quantidade. É como diz aquela frase: só vai ficar com a gente aqueles que depois que deixaram a nossa utilidade, vão descobrir o nosso valor, o que verdadeiramente nós somos, irmãos. Só vão ficar conosco estes. O padre João Paulo II falou uma coisa, por mais que ele seja papa, mas ele falou uma verdade. Ele disse assim: a verdade pode vir até da boca do diabo, mas é verdade. Não deixa de ser verdade porque ele está falando. Ele disse assim: vamos pregar a verdade. Na mente dele, é a verdade dele. Vamos pregar a verdade.
ainda que no final de tudo, temos apenas os 12. O que ele quer dizer? Vamos pregar a verdade, nós temos a multidão, mas vamos pregar, se no final tiver só os 12 ainda valeu a pena. Os 12 apóstolos, os 12 que começaram a igreja. Assim, meus amados irmãos, deve ser a igreja de Deus, o povo do Senhor, não se dobrar, não se curvar. Porque tem pessoas que acham assim, não vamos entrar nesse assunto não, porque é um assunto político. Meus amados irmãos, a política hoje em dia, muitos estão usando como religião, está pior que religião. Antigamente, irmãos, eu era preocupado com a testemunha de Jeová que ia nas portas e posso pegar heresia. Hoje em dia eu não me preocupo tanto porque eu não vejo tanto. Hoje em dia, irmão, eu estou mais preocupado com religiões que se dizem ser de políticos, que querem instituir aborto, que querem matar a criança no ventre, que querem, meus amados irmãos, dizer que o feto só apenas é ali um aglomerado de células, que ali não é um indivíduo, que ali não contém vida. Eu quero me opor a esse. Eu quero me opor, meus amados irmãos, àquele que diz que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, que a criança pode dizer aquilo que ela é desde a sua infância, e eu me submeter aquilo que a criança, irmão, se não tem discernimento, que ela está dizendo que é. Se eu queria chegar comigo, não, papai, a minha filha, por exemplo, não, papai, eu sou menina, eu vou tratar minha criança como menino, não, isso é dos infernos, é doutrina, irmão, do que dos infernos, porque a palavra de Deus diz, e Deus criou macho e fêmea, e Deus os criou. Mas querem usar a política para introduzir na igreja. Querem introduzir, meus amados irmãos, leis que defendam criminosos, que digam que o criminoso é apenas uma vítima da sociedade. Irmão, isso é mentira. Diz assim, não, isso aí é a pobreza. Irmão, nós somos a periferia. Eu vivi toda a minha vida na periferia, com pessoas pobres. Se isso fosse verdade, por que não é a maioria dos pobres, como eles dizem que são? Porque todos os pobres não são criminosos. Isso é preconceituoso. Meu amado irmão, quando alguém diz assim, não, porque ele é assim, criminoso, porque é pobre. Mentira! Não é verdade, irmãos. Isso não se evidencia de fato. Porque se isso fosse de fato, todos nós éramos para ser criminosos, porque nós somos pobres. Nós vivemos sempre periferia. Querem, irmão, justificar o erro. Mas a igreja está aqui como uma resistência, como uma coluna, como uma barreira. Irmãos, para resistir o mal, venha ele de um indivíduo, venha ele de uma instituição, ou venha ele de um político. Nós vamos estar aqui. Teve um aí que disse assim, não, a igreja não é essencial, fecha as igrejas. Meu amado irmão, vou dizer uma coisa para você, igreja é tão essencial como um supermercado que estava aberto. Irmãos, igreja é tão essencial como um hospital que está aberto. Sabe por quê? Porque o supermercado aberto, ele alimenta o seu corpo, o hospital aberto, ele dá saúde ao seu corpo, mas a igreja pregando a verdade, irmão, ele está cuidando da tua alma, está cuidando do teu coração, para que você não se perda e a sua alma não tenha uma condenação eterna. É na igreja, irmãos, onde pessoas são acolhidas psicologicamente. Não existe nenhum no mundo que mais ajude as pessoas do que a igreja, irmãos. Veja aí, nessa guerra de facção aqui que nós temos, que querem acobertar, que ninguém fala, esses poderosos não falam, alguns falam. Esses jovens, todos se matando, uns matando aos outros. Sabe o único lugar que eles dizem que eles podem entrar e eles não vão mexer? Na igreja. Sabe por quê? Porque eles têm poder? Não, porque eles sabem que se mexer com a igreja, Deus acaba logo com tudo. Não é ordem de facção, não é ordem de chefe de facção, é a ordem de Deus. Passa nessa linha aqui, para ver se não executa logo todo mundo. Porque mexeu com o povo de Deus, mexeu com o próprio Deus. É o diabo que diz, não mexe com eles ali não. Deixa, entrou na igreja, não mexe não. Porque o maligno não toca naqueles que são de Deus. Eu não falo isso com arrogância. Eu não falo isso porque eu sou superior. Eu falo isso porque eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não posso estar na frente de quem for. Mas pela uma vez entrou comigo no lugar de entrou no presídio. Cardudo sentado assim. Me deram a oportunidade para pregar. Eu disse assim para eles. Disseram para mim que eu era para ter medo, tudo sentado ouvindo. Para dar na igreja na hora. Disseram para mim que era para ter medo, que não era para entrar aqui, porque
Eu quero dizer agora para você, eu estou aqui em nome de Deus. E só pode acontecer alguma coisa comigo se Deus permitir. E vocês agora vão ficar ouvindo a palavra de Deus, porque agora é o momento de vocês ouvirem a mensagem do Senhor. Ficaram tudo como uma ovelhinha ali, irmãos, ouvindo a palavra. Sabe por quê? Porque quem estava no controle não era eu. Quem estava no controle não era o diretor do presídio. Quem estava no controle, meu amado irmão, era o próprio Deus ali com a sua mão poderosa. Nós estamos aqui em nome de Deus, em nome do Senhor. Foi até nos ameaçar, nos ameaçar os apóstolos. Parem de pregar. Parem de falar. Porque se vocês não pararem de falar, vocês não pararem de pregar, nós vamos matar vocês. Aí a Bíblia diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Aleluia! E o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele fala. O crente cheio do Espírito Santo, a boca dele não fica tapada. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele prega para Deus com toda a ousadia. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Como é que nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Não tem mais como não, pode fazer o que vocês quiserem com a gente, não tem mais como parar. A locomotiva começou a andar, o trem começou a andar, e aquele que se comprar diante do trem, o trem vai passar por cima e vai atropelar, porque aqui não é nome do homem, é em nome de Deus. O mal se dobra diante do Senhor, o pecado se dobra, o coração do Senhor se dobra. Para encerrar, irmãos, essa é a primeira parte. Posso me ter de novo, quem não gostar desses assuntos vai ter de novo. A segunda parte, que foi só a primeira, produção. Então, meus amados irmãos, é como conta a história. Como os irmãos sabem, crente, você tem uma mensagem poderosa. Vendo um monte de crente não negligenciando, frio. Eu fico assim angustiado e as pessoas querem que eu faça, não faço milagre, não. O máximo que hoje em dia eu estou podendo me locomover, indo, buscando ao Senhor e pedindo ao Senhor me dá graça, me dá poder, porque eu quero ser instrumento das tuas mãos. E meus amados irmãos, eu lembro da história para mostrar como a nossa mensagem de Deus é até uma frase que a gente fala. Se a pessoa tiver com o coração quebrantado, aquela frase entra como uma espada afiada dos gumes. Me lembrei de David Wilson, que foi pregar, irmãos, as gangues de Nova York. As gangues de Nova York estavam semelhantes às facções de hoje em dia, uns matando os outros. Tanto é que nessa época começou a ter a tolerância zero. Depois dessa época, tolerância zero lá em Nova York, prendia mesmo esses criminosos e tal. Então estava tendo isso. Ninguém tinha coragem para falar para eles. Ninguém tinha coragem. Aí Deus chama um pregador para pregar para o chefe deles, para o maioral. E ele ficou meio temeroso porque ninguém ia. Aí ele não teve êxito. Aí ele volta para a cidade dele. Aí ele vai conversar com o vô dele, que era pastor. Diz: pô, não consegui. Aí o vô dele: o que você falou? Não, eu falei que Jesus era isso, aquilo, a igreja era assim. Aí ele: está errado, meu filho. Em vez de você oferecer o osso, ele já está vendo, oferece o filé. Porque cachorro é assim, quando ele está com o meu osso, você oferece filé, ele vem com o filé, oferece coisa maravilhosa. Diga a sua vida espiritual, como é a sua vida, diga como Jesus Cristo te transformou, fala as coisas espirituais para eles. Aí ele volta. Aí ele vai para o Nick Cruz, o principal. Aí chega no Nick Cruz e já chega para ele e já diz assim: Jesus te ama. Sabe o que o homem fez? Deu uma tapa na cara dele. Pá! Aí ele continuou: Jesus te ama. Ele cuspiu na cara de David Wilson. E ele continuou: Jesus te ama. Aí ele diz assim, o principal: olha, se você falar mais uma vez que Jesus Cristo me ama, eu vou cortar você em picadinho. E eu quero ver você dizer: Jesus me ama, que Jesus me ama. E David diz assim: pode me cortar. E cada pedacinho meu vai continuar dizendo: Jesus te ama. E naquele momento aquele chefe de Deus não conseguia se conter, caiu de joelhos, começou a chorar e disse: agora, a partir de hoje, eu vou entregar minha vida a Jesus, porque nunca nenhum crente teve a coragem de dizer o que você me disse, que Jesus Cristo me amava. Eu nunca tinha sentido este amor, mas agora eu estou sentindo o amor de Deus no meu coração. E a partir daquele momento, irmão, as gangues foram se convertendo.
no coração do homem. É Jesus não reinando no mundo, mas reinando nos corações. Eu sou rei, mas eu sou rei nos seus corações. Deixe Jesus reinar na sua vida. Deixe Ele ser o seu rei. Neste mundo é só destruição, neste mundo é só ilusão. As pessoas ficam na esperança no próximo governador, no próximo presidente. Meu amado irmão, vai continuar a mesma coisa. Porque o ser humano continua na mesma angústia, na mesma tristeza e na mesma depressão. Só quem pode mudar a vida do homem é Jesus de Nazaré. É o Senhor Jesus. Só Ele pode transformar a vida do homem. Antes das eleições, eleja o seu governante. Eleja Jesus no seu coração. Tenha Ele como rei da sua vida. Aí você vai ter uma vida governada. Você vai ter uma vida bem direcionada. Sabe por quê? Porque o mal não habitará mais com você, mas o bem que é veio do alto habitará no seu coração. Meus amados irmãos, vamos continuar pregando. Vamos ser resistência neste mundo. Tendem piorar, as coisas tendem a piorar. Irmão Beliane postou uma coisa no grupo da igreja. Isso aí, irmãos, só porque a igreja falou, a gente falou, a igreja em geral falou, foi barrado. Não sei se vocês se lembram daquele museu lá em Curitiba, se não me engano, daquele lá de baixo, lá para o sul, em que o homem despido no museu, crianças, irmãos, ao redor dele, ele segurando crianças. Depois ele se deitou e as crianças começaram a tocar no corpo dele, como se fosse uma coisa neutra. Irmãos, é pedofilia. Isso é sexualização da criança. A igreja, irmãos, ela não pode admitir, irmãos, é política, eu não vou falar, eu vou falar. Porque o mal, eu prego contra o mal, ele se manifesta em indivíduo, ou ele se manifesta em instituição. Eu estou pregando direto, irmãos, é bombardeio com tudo, me chamam de bolsonarista, eu não estou nem aí. Pode me chamar do que quiser. Chamava os discípulos da igreja do caminho de cristão de forma pejorativa. Diziam que os crentes antigos eram ateus, eles podiam chamar do que quisessem se chamar. Pode me chamar do que quiser chamar. Eu vou estar pregando, independente de Bolsonaro ou não. O Bolsonaro um dia vai passar, o presidente de direita um dia vai passar. Mas tem uma coisa que não vai passar, irmãos, é essa palavra. Essa palavra não vai passar. Independente de quem esteja lá, nós vamos estar pregando a verdade de Deus. A verdade do Senhor. Seja quem esteja lá, seja quem for, nós vamos pregar a palavra, vamos ser resistência até o final. Porque nos tire a vida. Nós temos um lugar garantido no céu através de Jesus Cristo. Jesus disse: vocês estarão onde eu vou estar. Mas não fiquem preocupados, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Sabe por que a minha coragem, irmãos? É tipo uma criança que tem coragem de dar um chute na canela de um adulto. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem um pai. Ele pertinho, ele corre logo para trás do pai. Assim sou eu. A minha coragem é essa. Eu pego o diabo, não está com o chute na canela sem dó. Ele vem para cima de mim, sabe para onde eu vou? Para trás de Jesus. Mexe com ele, foi ele que mandou eu ir. Mexe com ele aqui. E o diabo não vem contra Jesus, o mal não vem contra Jesus, porque ele disse: só existe um valente quando não aparece outro valente. Quando aparece o mais valente do que aquele valente, ele amarra um valente para que ele possa agir. E Jesus, irmãos, ele é o mais valente da história. Ele é o mais valente da história. Amém, meus amados, nós vamos ficar aqui para nós. Que Deus possa apreciar. Os irmãos